gostaria de recordar que estamos num tempo de mudança de paradigma. E isto é importante não esquecer. Os Estados Unidos, a Europa e, consequentemente, Portugal têm vindo a situar-se numa posição de liderança e com melhores condições de vida relativamente ao resto do mundo. Atualmente têm vindo a surgir economias emergentes, onde começam a liderar países como a China, a Rússia, o Brasil, por esta ordem. Estes países têm uma ideologia, têm objetivos a alcançar e têm espaço e condições para prosperar e expandir. Os Estados Unidos, a Europa e, consequentemente, Portugal, por estarem no topo, têm muitas restrições comparativamente aos países emergentes e, por isso, ficam sem capacidade de manobra e com necessidade de retroceder. E retroceder significa perder privilégios e encontrar um novo paradigma. Uma crise financeira e uma crise na construção civil nos Estados Unidos por mais práticas de gestão a todo o nível, desencadearam crises por toda a Europa, que obrigaram uma mudança brusca de paradigma para quem não o queria fazer. Então, agora são obrigados a fazê-lo. Em Portugal, esta mudança brusca de paradigma em Portugal, esta mudança brusca de paradigma tem vindo a ser utilizada para transformar a sociedade portuguesa social-democrata numa sociedade portuguesa dualista, com uma classe restrita, muito rica, de empresários e quadros superiores do sistema, e uma classe muito alargada de pobres e muito pobres. E também uma sociedade de castas. Isto é, uma sociedade sem permeabilidade entre estas classes. Acresce a isto sermos governados para diminuir o déficit, sem qualquer atenção ao que se passa na sociedade. E uma sociedade civil que tem vindo a ficar cada vez mais organizada, mas que se sente refém dos compromissos assumidos pelo crédito que obteve e que vai obtendo e dele necessita para o dia-a-dia do Estado. Acontece que este governo não tem feito um bom trabalho, mas não há nenhum outro que possa fazer melhor. E então isto restringe e faz com que este governo permaneça. Têm sido feitas muitas asneiras por este governo, que têm tido como consequência até mesmo a dificuldade e não a obtenção dos níveis desejados do déficit de Portugal. Este governo atingiu muitos dos seus objetivos na diminuição dos privilégios dos trabalhadores e na segurança social. Mas destruiu a coesão da população portuguesa, destruiu a população portuguesa e expulsou os melhores quadros de jovens portugueses para fora do país. Os portugueses aguentam a uns escolhidos, quadros superiores ativos, a quem nada disto afeta. Há outros que têm vindo a sofrer cada vez mais restrições e já têm dificuldade em aguentar. E há os desempregados com mais de 35 anos que não têm nada de nada e não têm nada a perder e já não aguentam mais.
Por outro lado, há sabotagem aos países que já estão à deriva e à procura do novo modelo para a Europa e para a readaptação às novas condições que se poderão adquirir ou conseguir. Esta sabotagem não é feita à toa, mas sim por aqueles que tentam ocupar o lugar, que tentam conseguir uma posição de liderança ou manter a sua posição um pouco mais ou menos de liderança que já tinham. Isto leva a uma grande dificuldade. Por exemplo, Portugal, as exportações têm sido importantes para conseguir aguentar, para conseguir sobreviver, para que Portugal consiga sobreviver. Mas, por exemplo, as greves nos portos não foram inocentes de maneira nenhuma. E tinham cunho político também. A nível energético também se passa muita coisa. A nível de problemas, de rastilhos que explodem por essa Europa fora, bancas que estão completamente descapitalizadas e, por outro lado, população que se vê aflita e que barafusta, e que, mais do que barafusta, portanto, tenta exigir, toda esta situação de explosão eminente também não é completamente inocente. O resto, o tempo dirá.